se assentar, queiram ter a bondade. Porquanto Jesus Cristo é o único fundamento da obra de Deus, nesta ocasião, vemos que se celebra a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém há 2000 anos atrás. E vemos a entrada triunfal de Jesus, o rei de Jerusalém, e o rei dos hebreus. Esta entrada triunfal estava prometida em Zacarias, no capítulo 9, versículo 9. E vejamos como foi dito, recordando que os negócios do Pai para Jesus era cumprir o que estava prometido, que o Messias faria na sua primeira vinda. E isso seria a obra de Deus para aquele tempo. E crer em Jesus, isso era fazer a obra de Deus. Em Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, nos disse: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Portanto, para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele não poderia mandar buscar um cavalo ou um camelo, porque a profecia dizia que o seu rei viria sobre um jumentinho, filho de jumenta. Jesus conhecia essa profecia, e ele veio para cumprir as profecias que correspondiam à primeira vinda do Messias. A vinda do Messias tem duas partes. Naqueles tempos, não se compreendia que a vinda do Messias tinha duas partes, clamando: Hosana ao Rei que vem no nome do Senhor, porque eles pensavam que Cristo estava chegando a Jerusalém para tomar o reino, para se assentar sobre o trono de Davi e, consequentemente, para ser proclamado como rei e tomar o reino e logo destruir aos romanos que estavam governando sobre o povo hebreu. Ou seja, que eles tinham uma interpretação a respeito do que seria a vinda do Messias e do que o Messias faria na sua vinda. Mas eles não compreendiam que a vinda do Senhor tinha duas partes. A primeira parte, como cordeiro, era para morrer em sacrifício de expiação. E por isso, quando João Batista viu a Jesus em São João, no capítulo 1, versículos 29 ao 36, ele disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João sabia que o Messias morreria em expiação pelo pecado do ser humano, para assim tirar o pecado do mundo. Porém, este personagem tão singular, que há 2000 anos atrás apareceu ali na terra de Israel, chamado Jesus para os cristãos, e chamado Yeshua para os judeus que viviam no seu tempo. Mas quem realmente era esse personagem?
Uns pensavam uma coisa a respeito de Jesus, outros pensavam outras coisas. Então vejamos o que o Evangelho, segundo São Mateus, nos diz no capítulo 16, desde o versículo 13 até o versículo 20. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Essa era a ideia que eles tinham a respeito de quem Jesus era. Mas Jesus Cristo queria saber qual era a ideia deles, ou qual era o pensamento que os seus discípulos tinham a respeito de quem ele era. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Essa mesma pergunta de seguro vai estar na mente. E essa mesma pergunta certamente estará na mente e no coração de todas as pessoas que estarão vendo a vinda do Senhor no último dia, na segunda parte da vinda do Senhor, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quer dizer que estarão vendo a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, e estarão vendo a vinda do Filho do Homem com as duas oliveiras, com os ministérios de Moisés e de Elias. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Cristo é o ungido, o Messias, o Filho do Homem, ou seja, o profeta. Quem dizem os homens que é o profeta, o Filho do Homem? E Pedro disse: Tu és o Cristo, ou seja, tu és o ungido. E em São Lucas, no capítulo 4, versículo 11 em diante, o próprio Cristo havia dito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. E em seguida começou a explicar para que ele tinha sido ungido, e que já estava dito em Isaías, no capítulo 61, no versículo 1. E quando Cristo chegou até a Escritura que dizia: E para pregar o ano aceitável do Senhor, aí ele se deteve. E esta passagem continuava dizendo: E o dia da vingança do nosso Deus. O Messias, na sua primeira vinda, seria conhecido. O Filho do Homem seria conhecido como o ungido, como o Messias. E recordem que o Messias, ou ungido, significa Messias. Quer dizer, Cristo, o Cristo. E agora, para o dia postrero, temos a promessa. E nós temos a promessa para o último dia de que o Filho do Homem virá. E então teremos que ter a revelação de quem é o Filho do Homem no último dia, para assim podermos ter a fé na vinda do Filho do Homem. Porque em São Lucas, no capítulo 18, versículo 8, Cristo fez uma pergunta muito importante. E ele perguntou: quando o Filho do Homem vier,
tierra, encontrará fé na terra? se hallará esa Quer dizer, misma ele achará essa mesma fé, essa mesma revelação que ele achou no apóstolo Pedro? reconocerán, comprenderán Eles o reconhecerão, compreenderão que o Filho do Homem, vindo no último dia, será o ungido, o Cristo, el Mesías, o Messias, y lo reconocerán e eles o reconhecerão, como o verão como o filho de Davi, rey como de reyes, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para cabo su obra, para a realização da sua obra de reclamação, la obra de redención. porque lá ele realizou a obra redentora na cruz do Calvário. Y ahora continuamos aquí este pasaje. E continuando aqui nesta passagem, Dice a quando Jesús, Pedro disse para Jesus: tú eres el Tu Cristo, és o Cristo, o Filho do Deus vivente. entonces le respondió Jesús. Então Jesus respondeu-lhe: Simón, hijo de Jonás, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. así como fue una revelación divina, una Assim revelación como del cielo, foi uma revelação divina, era uma revelação do céu, saber quem era Jesus, el hombre, quem era o Filho do Homem, quem era aquel profeta aquele profeta que estava no meio do povo hebreu, también assim será também en el día no postrero último dia. se va a requerir conocer, Se requererá saber conhecer e saber quién será el hijo del hombre, quem será o Filho do Homem na sua vinda no último dia. hijo del hombre, E lembrem-se de que o Filho do Homem, de profeta, esse é um título de profeta, fue e foi usado para Daniel, Ezequiel, para Ezequiel, para Jeremias e para outros profetas. que E lembrem também Moisés le que Moisés pueblo hebreo, disse para o povo hebreu, cuanto Dios se lo dijo a Moisés, porquanto Deus o disse para Moisés, verso no capítulo 18, 15 al 18, versículos 15 ao 18. como yo os O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos como eu. A ele ouvireis. y sigue explicando E Moisés seguiu, explicando o que Deus dissera. profeta, E Moisés seguiu explicando o que Deus disse. hermanos como tú, y pon Eis que levantarei um profeta do meio de teus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. en el día postrero la venida del Hijo del Hombre con sus No último dia, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, ministerios com as duas oliveiras, com os ministérios de Moisés e de Elias, más grandes será o maior mistério de todos os mistérios divinos. tenido en el séptimo sello, O mistério contido no sétimo selo, pelo qual houve silêncio no céu, capítulo 8 del libro quando foi aberto no capítulo 8 do livro do Apocalipse. santo, este Portanto, misterio esse será o mistério le dar la fe que, quando for aberto, escogidos de produzirá fé para os escolhidos serem transformados e logo levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. importante Por isso é que é tão importante estarmos à par das profecias bíblicas, antiguo tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, relacionadas à vinda do Filho do Homem para o último dia. Quer dizer, según a segunda vinda de Cristo el cristianismo. para o cristianismo.